Tá gravando, Leno? Sim, sim. Aqui tá girando como se não tivesse começado. Para você está ok? Sim, sim, já tá gravando. Tá certo, então. Olá, bom dia a todos e todas. Nós estamos aqui novamente para nossa componente e hoje o nosso tema é africanidades. Então, para falar desse tema, temos como professora convidada a professora doutora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva. Petronília é formada em letras na letras e Na... francês, né? E formou em Porto Alegre, fez o seu mestrado também nessa cidade e o seu doutorado na Federal do Rio Grande do Sul, com a tese Educação e Identidade de Negros Trabalhadores Rurais do Limoeiro. Né, atua na docência e coordenação da educação básica, atuou, né, na coordenação da educação básica nos municípios do Rio Grande do Sul, também no Conselho Nacional Estadual de Educação desse estado, e atuou por anos na Universidade Federal de São Carlos, na área de metodologia de ensino. Realizou seu pós-doutorado em teoria da educação em uma universidade na África do Sul. Também atuou como professora visitante na Universidade Autônoma do Estado de Morelos, no México. Em 2010 foi indicada como conselheira, né, que seria conselheira Songhai, pelo líder chefe do povo Songhai, que é o Hassimi Maiga, do Mali. Né? Ela integra diversos grupos de pesquisa, entre eles o ERA, né, a ABPN, foi coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Federal de São Carlos, foi representante do Movimento Negro como conselheira na Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação entre 2002 e 2006, onde foi a relatora do parecer CNE 03/2004, que estabeleceu as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Coordenou o programa de ações afirmativas da UFSCar, né, até se aposentar em 2014. Foi condecorada pela presidenta Dilma Rousseff com a Ordem Nacional do Mérito, no grau de cavaleiro, né, quase cavaleira, como seu reconhecimento à contribuição à educação no Brasil. Foi conselheira do Notório Saber do Conselho Nacional de Política de Igualdade Racial de 2015 a 2016, também conselheira da Fundação Palmares, produziu aí diversas obras na área da educação, né? Entre elas, cabe destacar algumas, né, que são referências. Eu acho que o primeiro, não sei se ela vai concordar, seria esse livro, né, que é Os Pensamentos Negros em Educação no Brasil, um livro que ela organizou em 1997. Esse é um livro primordial e chave para quem estuda as relações raciais e educação. Um outro livro que ela organizou, que é Educações e Ações Afirmativas entre a Justiça Simbólica e a Justiça Econômica, um livro junto com o professor Walter Silvério, mas foi um livro fundamental para que a promoção da ações afirmativas no Brasil se efetivasse, então foi uma referência fundamental. E um dos últimos, mas não o último, mas esse livro, que é Entre Brasil e África, Construindo Conhecimento e Militância, no qual a professora relata e nos presenteia com sua bela trajetória. Não vou falar de todas as produções, porque ficaríamos aqui até amanhã, porque Petronília, o Petropalcos, produziu e tem produzido muito na área das relações sociais e educação, orientou diversos TCCs, mestrados, doutorados e pós-doutorado, né? Entre eles, orientou o meu mestrado, o meu doutorado, e continua aí me orientando nas minhas ações de docente, de pesquisador, como pessoa. Então, essa é um pouco
de uma bela história de professora Petronília, para que vocês possam conhecer brevemente quem vai conversar com a gente hoje. Leno, Luiz. Ok, eu já gostaria de introduzir, né, o tema. Então, eu sou o professor Leno Pinheiro, o meu setor de estudo é ensino de ciências e matemática, né, e tenho desenvolvido estudos voltados para a etnomatemática, junto com a professora Eliane, né, no grupo de pesquisa sobre educação matemática. Então, participar do estudo sobre africanidades é uma oportunidade que eu considero muito rica e muito interessante. E para a professora, eu já gostaria de trazer a nossa primeira pergunta, porque, de fato, nós estamos aqui muito mais para dialogar com ela do que para trazer nossas vivências pessoais nesse momento. Mas, professora, eu queria ouvir da senhora sobre o conceito de africanidades, mas, particularmente, como o conceito de africanidades, no seu entendimento, ele tem se manifestado hoje na instituição escolar e no currículo. Se a senhora percebe, dentro do contexto da cultura brasileira, das práticas, né, curriculares e educacionais, a presença das africanidades, e se isso, qual é a relevância de se discutir esse tema hoje para a formação que a gente está aqui pretendendo. Bom, bom dia, né? Bom dia a vocês, agradeço bastante o convite, particularmente ao Evaldo, que foi quem formulou, não é? E aos colegas que eu estou conhecendo agora. Eu me sinto muito honrada de participar, particularmente nesta universidade, que eu acho que tem um papel bastante importante, né? Enquanto universidade brasileira, e que vai muito além, uma vez que fomenta, cria e fortalece a relação Sul-Sul, né, especificamente Brasil-África. Eu estou contente, conforme eu disse para vocês. E tu pode repetir a pergunta, porque não estou ouvindo. Inicialmente, para que a senhora contextualizasse, né, o que são africanidades, o que é africanidades, e como a senhora consegue perceber a presença de africanidades hoje na escola e no currículo escolar. Se existe, se tem sido um processo, como é que a senhora tem visto hoje e, eventualmente, as dificuldades que isso acarreta? Bom, africanidades, de uma maneira breve, são jeitos de ser, viver, pensar, que está enraizado no mundo africano, né? O mundo africano, que é constituído pela África, com as suas diferentes populações e respectivas culturas, e também pela diáspora, não é? Que é uma recriação, um jeito africano fora de África, né? Então, isto são as africanidades, e elas estão presentes não só entre os descendentes de africanos, né, os que se reconhecem e são assim reconhecidos, como estão necessariamente em virtude da tragédia que foi a escravidão, né, mas que está inscrito em todas as culturas, aqui nas Américas, né, também na Europa. Então, está no jeito de se relacionar com as pessoas, está no jeito de ser, está no jeito de comer, nas comidas, está nas artes, nas diferentes artes, né? Notadamente, talvez a mais reconhecida seja a música, mas está nas esculturas, enfim, em diferentes manifestações artísticas, né? Da mesma forma que também nós temos as marcas indígenas, né?
talvez menos reconhecidas, e temos também, é lógico, as europeias, que se pretendem predominantes, e até são predominantes em algumas regiões, ou mais especificamente em algumas cidades. Eu sou originária do Rio Grande do Sul, onde estou agora. A maior parte da população no Rio Grande do Sul é de descendentes de europeus, mas o Rio Grande do Sul não é um estado europeu. Quer dizer, existem povos indígenas, né, povos guaranis e caiganhos, e existe também uma forte, marcada população de origem africana. Inclusive, hoje, com as migrações, há diversos migrantes também que vêm de África e também do Haiti, aqui no Rio Grande do Sul. E essa marca, como eu dizia, não vem unicamente, é claro, a nossa presença é vista, como também é vista das pessoas que são diferentes de nós, não é? Mas está marcado no jeito de ser e viver também de outras pessoas, porque o convívio, não é? O convívio entre as pessoas, a gente termina intercambiando jeitos de ser, de viver, de pensar. Embora a escola, até por sua origem, né? A escola nasce na Europa, ela traria uma tradição que seria notadamente europeia, né? No seu conteúdo, no jeito de ensinar, na bibliografia. Entretanto, muitos professores, eu penso, ao longo do século XX, e, sobretudo, muitas professoras primárias, muitas mulheres negras, né, foram professoras primárias. A minha mãe foi professora, iniciou a carreira como professora primária. Ela e as amigas dela, quer dizer, essas presenças nas escolas foram, vamos dizer assim, desembranquecendo, enegrecendo o ensino, o jeito de se relacionar com os alunos, o jeito de valorizar as pessoas, e iam trazendo elementos da nossa história, do nosso jeito de ser e viver, ou de cultura. Por exemplo, em relação à minha educação, quando na escola pediam, quando eu estudava, de vez em quando tinha assim, um professor que pedia trabalho livre. Então, a gente tinha que fazer um trabalho, mas podia fazer o trabalho sobre o que bem entendesse. Então, a minha mãe sempre orientava no sentido de que eu tratasse de uma questão que tivesse a ver com os negros, ou fosse a história dos negros, a história dos negros no Brasil, a cultura negra, quer dizer, quando o trabalho era livre, e eu chegava com essa novidade em casa, ela dizia, quem sabe a gente faz, quem sabe. Então, não sei se estou desviando da resposta que vocês estão esperando, mas o que eu estou querendo dizer é que os professores negros foram enegrecendo a educação, sobretudo as professoras, e foram elas, e eles também, é claro, mas sobretudo elas, porque elas estavam em grande, mais significativa maioria na escola primária, elas iam trazendo elementos que iam desde o tratamento com os alunos até os próprios conteúdos. Em 88, 88 que foram os 100 anos, né? Em 88, a gente fez na PUC, eu estava aqui no Rio Grande do Sul, antes de ir para São Carlos, né? Em 88, a gente fez um evento, então, celebrava os 100 anos de abolição, e
lá na PUC do Rio Grande do Sul, ou melhor, aqui na PUC do Rio Grande do Sul, e fizemos, então, uma exposição, e convidamos professores. Quem tiver trabalhos e quiser expor, nós vamos ter painéis disponíveis. Então, realmente, e aí foram professoras que trouxeram trabalhos muito interessantes e diversificados que elas faziam sozinhas ou contando com aliadas, não é? Acho que me dispersei, talvez vocês tenham que conduzir melhor, ou me contar. Não, professora, na verdade, né, a senhora já destacou, né, a presença de africanidades na escola e no currículo, nessa atuação dessas professoras primárias, dessas mulheres, né, que, através da sua corporeidade, através da sua presença, atuaram nessa instituição escolar, alterando esses elementos, e traz uma reflexão que eu julgo altamente significativa, né, e até, de uma certa maneira, é um aspecto que me veio agora. Não é à toa que nós gostamos tanto e temos tanto afeto por aquelas pessoas que atuaram na primeira etapa da nossa formação, né, a senhora, quando tocou nesse elemento, efetivamente, a senhora foi ao ponto de como as africanidades se manifestam na escola e na cultura escolar, mas eu gostaria só de saber se a senhora teria algum elemento a mais para complementar com relação aos currículos, né? Porque, efetivamente, a instituição escolar, quanto ao currículo, ainda parece-me um pouco resistente às alterações que a gente entende, principalmente com relação à cultura afro-brasileira, e eu gostaria de ouvir um pouco só sobre esse ponto ainda da pergunta original, e após sua pergunta, eu já deixo para o meu amigo Luiz para encaminhar uma outra questão que a gente também tem, para não monopolizar a discussão. Então, retomando, você gostaria que eu focalizasse se hoje, ou se mais recentemente, uma vez que existe uma lei, existe pareceres do Conselho de Educação regulamentando. Isso. Eu tenho podido acompanhar, eu diria que sim e não. E o sim vai depender do professor. Vai depender do professor, em geral, professores negros, e professores engajados numa luta por uma sociedade que seja uma sociedade igualitária, em que as pessoas se respeitem. Então, aí seriam professores não negros, né? Eu não posso nem dizer se é maioria, se é minoria, mas são pessoas que se interessam, que buscam elementos junto a colegas negros, junto ao movimento negro, e que buscam bibliografia e que se interessam pela história de seus alunos, que se interessam de como trazer a cultura e a história não como uma disciplina escolar que se tem que fazer uma prova e mostrar que ensinou, mas como, de fato, uma formação. Agora, o problema da história, do ensino de história, ele, embora seja muito sério, e acho que tem um componente de preconceito quando se trata da história da África, da história dos africanos no Brasil, embora haja isso, mas há um outro problema sério, que é o ensino de história, que, pelo que me parece, que perpassa pelo Brasil. O ensino de história nos anos iniciais, ele é feito, sobretudo, pela celebração de datas. Então, é por isso as pessoas sempre dizem, é só no 20 de novembro, é só no 20 de novembro, e não fazem mais. E parece que, então, o problema não é só simplesmente porque os professores não querem tratar da história afro-brasileira e da história dos africanos no Brasil e fora de África. É que o ensino de história nos anos iniciais, e talvez ainda no ensino médio, tem sido feito pela celebração de datas. Então, se houver uma data, a gente celebra.
por isso que hoje talvez a abolição da escravatura já se tenha um certo cuidado de como vai tratar, mas o 20 de novembro é um momento de celebração. Então, a formação de professores é fundamental para o ensino de história. Não estou querendo dizer que não haja também uma forte dose de preconceito. No momento em que as leis, não é, a 10.639, enfim, que essas leis foram promulgadas, assim, grandes referências no momento da educação nacional se manifestaram e diziam assim, e agora? Como é que é isso? Então, tem que ter a história de todos os povos que compõem. E eu respondi assim, é isso mesmo. Tomem a iniciativa, nada impede, é o que eu dizia, nada impede o professor, nada impede, assim como as professoras negras, sobretudo, mas os professores negros introduziam história e cultura negra nas suas disciplinas, né? Fosse ensinar química, olha, vocês sabem que na África existia química, entende? Fosse, da mesma forma, tragam das suas origens, tragam essa história, se ela não estiver sendo a preponderante, né? Porque a história da Europa é que tem sido ainda a preponderante. Então, de um lado, tem a formação para o ensino da história, né? De outro lado, a composição dos currículos, né? E de outro lado, é claro, os preconceitos e o racismo, não quero dizer que não. Agora, um trabalho importante, e uma pergunta importante, que até foi feita numa pesquisa que o Douglas Virranja, lá da Federal de São Carlos, o Douglas Eval, ele fez com professoras, ele é professor de ciências, ele fez com professores de ciências. E foi um trabalho longo, uma pesquisa, inclusive, de fato não foram professores, só se apresentaram para fazer as professoras, né? E uma parte desse trabalho era fazer com que as pessoas descobrissem de onde vinha a imagem que eles tinham das pessoas negras. E se eles identificavam em si próprios atitudes racistas. E se identificassem de onde essas atitudes tinham vindo, né? E é muito interessante, foi muito interessante a experiência, que as professoras vão se dando conta de que essas imagens eram transmitidas pelos adultos, eram preconceitos, eram frases, eram recomendações em relação às pessoas negras, e não do convívio com elas. Ou então, quando tinha o convívio, era para dizer, não, eu tenho um amigo negro, né? Ou então, na minha casa tem uma empregada que ficou 20 anos, 30 anos, e ela era negra, e a gente adorava a comida dela e tudo isso. E a pessoa não vê. Recentemente, eu ouvi uma entrevista de um reconhecido professor não negro, que estuda, né, que há muitos anos estuda sobre população negra, e que vinha justamente com esse discurso, né, para dizer o quanto ele era aliado dos negros, e acredito até que seja, só que o discurso é tão estereotipado no falar de algumas pessoas brancas, e às vezes até no olhar, porque as pessoas te olham de um jeito, mas dizem, não, nós amamos os negros, porque eu tenho um amigo negro. Eu tive um estudante que um dia ele me disse, na aula de teoria da educação, Petronilha, eu achava que eu não era racista. Eu até presidente da escola de samba, de uma escola de samba na minha cidade, era um homem branco, né? Mas agora eu acabo de descobrir que realmente as ideias que eu tenho a respeito dos negros, o meu pensamento, então foi muito bom, porque eu estou vendo
que não basta eu dizer eu não sou racista, ou que eu tenho um amigo negro, ou abraçar um amigo negro em público. Isso não é manifestação. Ser antirracista é muito mais do que isso. Está na relação entre as pessoas, a gente como professor, na relação com os estudantes, e nos gestos que a gente tem em relação a eles, né? E sei também, vocês estão no Ceará, né? Eu lembro que uma vez, porque essa sempre era um tema recorrente, ensinasse eu o que estivesse ensinando, que uma aluna, de repente, levanta, e casualmente ela era cearense, a senhora está falando deste preconceito, mas eu, professora, eu sou cearense, era uma menina branca, eu sou cearense e todos os dias eu sofro preconceito nesta universidade. Quer dizer, ela fez o desabafo e pôs em questão, de repente, as colegas, né, a curso de pedagogia, a grande significativa maioria eram meninas, aí todo mundo arregala os olhos e começa a se dar conta dos diferentes maneiras com que as pessoas se relacionam, e como a gente talvez tenha uma ideia de que o ideal de humanidade seria um único, e que todo mundo tivesse que entrar nessa forma, e quem não entrasse seria até tolerado ou aceito, né? Não sei se respondi, se me estendi. Não, a senhora respondeu e se estendeu, que para a gente é excelente. E eu agradeço, deixo para a condução a continuidade do Evaldo. Acho que é interessante o que a Petrona nos coloca, porque a africanidade é uma filosofia, né? Ela não é somente um conceito que nós colocamos nos textos acadêmicos, nos TCCs, mas é uma filosofia de ser no mundo, né? E quando ela traz que as professoras negras, né, enegrecerem a educação, ela vai falar de um período, ela lê enquanto estudante, mas como esse processo ainda continua e como ele é tenso até hoje, né? Lembro dos meus primeiros estágios em São Carlos ainda, né? E como algumas crianças negras queriam ficar do meu lado. Porque foi a primeira experiência delas de ter uma pessoa que seria professor, né? Ou alguém para elas ter um espelho. Né? E era interessante que a professora do estágio e a professora da turma me recebeu super bem, mas a gente percebia que em alguns momentos causavam um desconforto, porque os alunos todos queriam ficar com os estagiários, e por cima tinha um estagiário negro, né, num bairro periférico, né, onde a grande maioria era alunos negros. Mas isso foi nos anos 2004, 2005. Mas quando eu, né, o ano passado, coordenando o programa Residência Pedagógica, né, do curso de pedagogia, muitas alunas nossas sofreram as mesmas situações, né, de ser a presença negra naquele espaço, onde algumas crianças as têm como um elemento de identificação, porque quando se dizia, olha, a criança dizia para ela, mas eu não sou negra, eu falei, mas você não parece comigo? Eu disse, sim, pareço, então, mas eu sou. Opa, então se você é, logo eu também sou. E aí eles começavam a se identificar, né? E aí eram alunas negras e alunas africanas, que isso também acontece, né? Porque quando a presença de estudantes africanos nas nossas escolas aqui, Redenção, Acarafe, região, parece que é só para falar de África, e não é para falar de outros conhecimentos. E aí, quando a Petro chama a ideia das datas, né? Então, quando é para falar sobre datas, vamos chamar os africanos e os professores negros. Mas para falar de outros assuntos, não nos chamam. Porque tem uma concepção que africanidades é só conteúdo. E conteúdo com data marcada. Mas ao longo do ano, essa filosofia não está presente. Né? E ela é tão interessante porque está no nosso jeito de ser. A semana passada, se eu não me engano, a minha filha estava respondendo uma coisa para minha esposa, ela disse, né? Aí, mas foi pro maluco, o que você está querendo dizer? Ela, é sim, mãe. Estou dizendo sim. A minha esposa, não, mas sim fala sim, não é? Uhum. Aí eu falei assim, opa, vírgula. Sim, nós falamos. Uhum. Ela, como assim? Eu falei assim, então,
para mim, mineiro, várias vezes eu respondia minha mãe, meu pai com que era sim ou não. E conversando depois, fazendo a minha dissertação de mestrado, conversando com a Teresa Santos, ela disse para mim que em Angola, se eu não me engano, os países que ela estava fazendo algumas intervenções culturais, isso era muito comum. Quando o colonizador português perguntava algo, né, muitos africanos respondiam Os colonizadores achavam que era sim ou não. E ela foi conversar com as pessoas e a pessoa falou assim, não é sim ou não. Estou te ouvindo. Não significa que eu concordo com você. Aí eu vejo, né? Olha como que essas africanidades estão presentes, né? Uma coisa que eu vivenciei, anos depois a Teresa Santos me diz o significado disso, e anos depois eu vejo a minha filha fazer isso e eu tenho ensinado isso para ela. Então é por isso que não é, por isso que é uma filosofia, né? É por isso que está nos nossos modos de ser, no nosso jeito de viver, de andar, de falar, que está marcado a nossa presença. Às vezes não precisamos falar de africanidades. O nosso corpo é africanidade. Né? E aí, quando a gente, às vezes, como eu falei inicialmente, né, apresentando o trabalho, a trajetória da professora Petronília, se apresentarmos o currículo, só o Lattes, tá? Nós estamos falando de currículo, só o Lattes, e não colocarmos a foto, na primeira olhada, qualquer pessoa vai dizer, não é uma pessoa negra que tem um currículo desse. Mas quando olha a foto, fala assim, opa, mas como? Então, acho que esses são esses elementos dessas africanidades, porque há uma concepção na nossa sociedade que algumas coisas não são possíveis para a população negra. Uma delas é a carreira acadêmica. Né? E carreira acadêmica, como diz a Petro, com excelência. Né? Então, não é qualquer carreira acadêmica. Então, acho que essas africanidades, essa forma que eu estou chamando aqui de filosofia, né? Ela está marcada, está presente em alguns currículos, mas, como a Petro colocou, muito pela ação de professoras negras, de alguns professores negros, trazendo um pouco dessas africanidades. E com o esforço de alguns professores brancos, né? São poucos, mas aos aliados, que eu até diria que não, que por serem aliados não se arvoram a ser donos do conhecimento, porque também tem isso, né? Existe, hoje menos, mas alguns estudiosos, pesquisadores não negros se achavam, já digo que hoje se vê menos, mas se achavam com o direito de nos dizer sobre nós, querendo dizer que conheciam mais sobre nós do que nós mesmos. Quer dizer, eu cheguei a viver essa experiência e me lembro da Raquel de Oliveira, quando um dos eventos, que eu acho que foi até lá na João Pinheiro, organizados pelo Luiz Alberto, né, Luiz Alberto Gonçalves, a Raquel me disse, olha, eles já estão vindo e sentando na plateia para nos ouvir, não somos só nós que vamos para ouvi-los falar sobre nós. Não é? E realmente, felizmente, hoje já somos uma presença própria universidade de vocês, né? Uma presença que é reconhecida, embora algumas pessoas, dependendo do ambiente, ainda não acreditem muito que as professoras negras da geração da minha mãe, todas elas, eu acho, ou muitas delas, eu vi muitas vezes a história, de chegarem pessoas não negras à escola, procurando por uma professora, e a professora negra se apresentar, dizer pois não, e a pessoa insistir que quer falar com uma professora, ou até dizendo o nome da professora, e a professora se apresentando, e a pessoa não acreditando, né? Ouvi mais de uma vez a história da colega
negra, então, dizer para uma branca, atenda essa pessoa, quando a pessoa diz, eu quero falar com a professora tal, mas o senhor está falando, a senhora está falando com essa pessoa, por que não continuou? Então, penso e espero que isso tenha diminuído, né? Que as pessoas sejam mais cuidadosas, mas eu não tenho muita certeza, não, de que tenha sido, que seja assim hoje, né? Não sei se me dispersei. Não, professora, muito bom. Mas, então, o importante a africanidade é presença, né? É presença negra em todos os âmbitos da vida, né? Da vida social, da vida religiosa, da vida das pessoas. É a presença, quer dizer, nós estamos lá, impossível de não nos enxergarem. Impossível. Quer dizer, as pessoas até fingem que não nos veem, não é? Ou até dizem que nos reconhecem, mas não porque nós somos o que somos, né? Então, a presença está lá, e felizmente cada vez mais em todos os âmbitos, né? E sobretudo no da produção de conhecimento, como é o caso de vocês. O reconhecimento desta presença, né? O reconhecimento que vai desde o gesto, né, de reconhecimento. Eu sempre gosto de lembrar da saudação do oi do povo Zulu, né, que diz assim, não sei dizer em Zulu, vou dizer a tradução, né? Quando a gente passa por alguém e diz o oi, quer dizer, porque quando eu digo oi para alguém, estou reconhecendo a pessoa, não é a presença de alguém. Então, a saudação traduzida é o seguinte, eu estou te vendo. E a outra pessoa responde, sim, eu estou aqui. Quer dizer, o reconhecimento, quando a gente cumprimenta, olha, sorri, é porque a gente está reconhecendo a presença daquela pessoa. E se a gente não saúda, eu lembro sempre de uma funcionária de limpeza lá na UFSCar, eu notava quando eu passava por ela, e talvez outras pessoas, e depois ela vai me dizer que sim, ela baixava a cabeça. Aí um dia eu resolvi perguntar como ela era uma afrodescendente, eu disse para ela, eu não sei, eu acho engraçado quando eu passo e digo oi, ou quando tu vês que a gente vem vindo, ou eu, ou outros colegas, eu vejo que tu baixa a cabeça. Ah, professora, porque nem todos os professores cumprimentam a gente. Eu cumprimentava os professores, as outras pessoas que passavam por mim, e tinham professores que me ignoravam ou até me olhavam com um olhar contrariado. Então, eu resolvi não cumprimentar mais os professores. Quer dizer, eu acho isso uma coisa muito séria, né? O não reconhecimento da outra pessoa. Se é um ser humano, é uma pessoa e eu tenho que valorizar a presença dessa pessoa, né? Isso é importante. E esse reconhecimento, como eu disse, se faz com um cumprimento, com um sorriso, com o olhar, né? Isso é uma africanidade, né? O reconhecer, porque na raiz de alguns europeus, eu posso passar por alguém e ignorar a presença dessa pessoa, ou pior ainda, olhar de uma maneira agressiva, né? Ou não enxergar ou não admitir, quer dizer, a experiência nossa de negros, nós já tivemos a experiência, talvez menos hoje, mas já tivemos de não sermos reconhecidos no lugar em que estamos. Eu lembro que uma vez estava na secretaria do departamento, isso há tempo, nos meus primeiros tempos do UFSCar, e entra uma aluna
Eu estava com uma colega descendente de italianos na secretaria, e a aluna se dirige, a colega descendente de italianos, e diz: Petronilha, eu quero fazer a tua disciplina. E a colega disse: mas eu não sou a Petronilha, né? Aí a moça não se dá conta, ela se vira para mim assim, sorridente. Ai, Petronilha, eu quero fazer a tua disciplina. Para sorte minha, que diante dessa recepção, a minha tendência era dizer não, né? Não existia a figura de aluno, como se diz, aluno ouvinte, né? Não havia essa figura. Eu disse para ela: olha, esse é um assunto com a secretaria, não é comigo, mas já adianto que não existe aluno ouvinte. Quer dizer, foi bom assim, porque senão ia ser um pouco difícil, eu ia ter que puxar aquela situação, né? Ia ter que confrontar a menina, não podia, que nem era tão menina também, né? E quem vem para fazer pós-graduação, por mais jovem que seja, não é tão inexperiente. Com certeza. Professora Petronilha, também assim, eu sou professor Luiz Carlos, né? Eu também já estou na Unilab há bem pouco tempo, eu sou do Rio de Janeiro, né? Era do Rio de Janeiro, né? Agora estou aqui. Enfim, estudei com a professora Nilda Alves, que foi presidente da Amped durante um tempo, fiz meu mestrado lá com ela. E essa questão do que a senhora fala, né, para a gente, da africanidade, a partir da sua própria história, né, enquanto menina, na escola, a história da sua mãe, é algo também que nos desafia a cada dia, né? Eu tenho visto isso, por exemplo, comigo próprio, né, na própria Unilab, em que eu também sou de descendente negro, né? Meu pai, minha mãe é branca, meu pai é negro. Então, pela cor as pessoas querem, né? Elas já próprias te autodefinem, né, se você é negro ou não. E essa questão aparece na minha vida dentro da escola pública, nos CIEPs, né, em que eu vou trabalhar essa questão dessa temática da identidade afrodescendente a partir da minha experiência na escola. Isso para dizer o seguinte, né, que essa africanidade que faz parte também da nossa identidade, né, dessa minha própria identificação, ela vem sendo, ela ao mesmo tempo que ela é construída, mas ao mesmo tempo ela passa a ser algo que as pessoas querem definir por você. E eu vejo, por exemplo, na Unilab, né, agora trazendo a Unilab para essa discussão, eu vejo quanto o município teve que se adaptar, teve, de alguma maneira, de aprender a lidar com as diferenças por conta dos nossos estudantes africanos. E aí, assim, eu me deparo numa universidade, professor, que eu saio da UERJ, né? Eu fiz UERJ mestrado, doutorado, não mestrado, eu trabalho com a questão, né, da identidade negra, mas eu, até então, no doutorado, eu não discuto isso, eu trabalhei no Conselho Estadual de Educação do Rio, então eu trago uma outra questão. E me deparo com a Unilab, com um universo muito diferente, em que a população negra, né, e a gente está falando de cada um de nós, e eu me coloco nela, né, por meio dos nossos estudantes africanos, a gente acaba aprendendo com eles. A gente passa nos corredores, eles estão dançando, eles estão conversando nas línguas locais, os cabelos, as cores, eu fico maravilhado. E eu fiquei pensando, né, e aí até os colegas podem ajudar, o quanto o município foi forçado, em alguns momentos, não só adaptado, não, acho que ele foi forçado a entender quem são os nossos estudantes, que produzem, que dão renda para os municípios, que alugam casas, e a gente achava que era, estranho, diferente, um cabelo diferente. Quem são esses alunos? Agora eu tive que forçadamente aprender a conviver com eles, porque eu vendo para eles, eu alugo imóvel para eles, e na nossa experiência como professores isso também aparece, sabe? Então, não é pergunta, é mais para comentar a partir do que a senhora falou, porque é um exercício também que eu faço, né? Enquanto pessoa, professor, negro, que eu tive que escrever, inclusive, um texto, até como um desabafo, que uma aluna me perguntou: professor, o senhor é negro? Eu falei: sou. Embora a cor possa dizer assim, não, porque, como, né, a questão da cor, eu passei um pouco dessa minha história num texto, em que eu faço um pouco dessa colocação aí, com fotografia dos pais, inclusive, né,
pai negro, a mãe branca, para dizer um pouco dessa história da religiosidade que aparece na minha vida e que aparece também nos nossos estudos na Unilab, nas nossas práticas. Aí é mais um comentário para que a senhora quiser comentar, porque eu achei muito bonito quando a senhora fala da sua própria história de pertencimento para trabalhar a questão da africanidade na sua vida e, claro, posteriormente nos seus belíssimos estudos. Então, é um pouco disso, porque eu vejo na Unilab, sim, só para fazer um último comentário, e os alunos, inclusive, professora, quando eles vão às escolas, e o professor Evaldo tem até mais experiência por conta do residência pedagógica, eles falam que os estudantes querem tocar nos cabelos, e os estudantes querem tocar neles, querem ficar próximos deles. E o quanto é um exercício para o município, eu coloco também para mim, para todos nós, né? Estar numa universidade que, em particular, não deveria ser diferente, não. Ela deveria ser igual a todas as outras. Mas, infelizmente, a gente, e aí, né, a gente ainda coloca como universidade diferente. Não deveria ser diferente, em hipótese alguma. Aí eu queria ouvir um pouquinho que a senhora pode nos ajudar. Eu não entendi bem o sentido do diferente. Sim, o que eu quis dizer é que o que deveria ser normal, né, nós temos alunos negros, não negros, alunos africanos, alunos brasileiros, acaba sendo, né, uma proposta de uma universidade internacional, por conta da sua origem, mas que ela não tem nada diferente, ela é tão igual a todas as outras universidades, né, que recebem alunos estrangeiros, sim, que tem um currículo de pedagogia que transita em todas essas questões, mas que, no nosso caso, acaba sendo uma marca identitária da Unilab. É um pouco dessa correlação que eu coloquei. Sim, sim, eu entendi. Acho que entendi agora. Quer dizer, a presença dos estudantes negros. Eu estive alguns anos em Redenção, não é? E aí Sim. eu vi os monumentos, eles gostam muito de correntes, ainda gostam ou foram tirando as correntes dos monumentos? Ainda tem, né? Na Negra é nua, não é isso? Ainda tem Ainda esse tem monumento. Eu tinha 2 ou 3 monumentos com correntes, quer dizer, sem ter muita noção do papel que teve ou que tem a cidade, não é? A presença negra, quer dizer, mesmo quando somos um único, né? Quando, na minha época de universidade, nós éramos pouquíssimos. Nos cursos do turno da manhã, quando eu fiz a graduação, nós éramos tantos que nos conhecíamos. Aliás, até em todos os cursos, porque a universidade era bem menor, aqui a Federal do Rio Grande do Sul, né? Mas nós éramos 3 mulheres negras, homem nenhum na minha faculdade, que era de filosofia, né? Fazia letras, uma fazia história, a outra fazia jornalismo, né? Nós éramos pouquíssimos. Foi a época que foi fundado o coral da universidade, nós éramos 3 pessoas, quer dizer, 2 mulheres, 2 jovens, né? E um jovem negro. Felizmente, isso mudou, né? Aqui na URGS tem um hábito que convidam não só os estudantes atuais, como ex-estudantes, todos os anos, e fazem uma grande, estudantes, professores e técnicos, né? Fazem uma grande foto, os negros da URGS, e põem o urno, né? É uma coisa simbólica e importante, e tem uma técnica administrativa, Conceição, que é doutora, mas continuou no papel de técnica, fez uma fala fortíssima, até vou procurar e vou mandar para vocês, no conselho universitário, né, dizendo até quando a nossa presença não vai ser devidamente reconhecida, né? No meu entender, é toda uma construção, talvez quando eu trago a minha história,
no sentido de dizer que é uma construção lenta e que vem vindo ao longo da vida. Então, com as crianças com quem a gente convive, alguns vão descobrir-se, como alguns dizem que se descobrem negros já adultos, né? E porque tem essa diversidade. Eu lembro sempre da minha madrinha com os netos. A filha da minha madrinha ela já é falecida, ela era uma mulher que nós chamamos aqui de sarará, assim como a minha madrinha, com os olhos claros, o cabelo bem engrunvinhadinho, mas o cabelo quase loiro, assim, né? E a filha da minha madrinha, minha amiga de infância, casou com um homem bem escuro. E os filhos, né, um dia brigando, sei eu lá, o que eles estavam fazendo, e aí eu escuto a minha madrinha dizendo assim para eles: eu já expliquei para vocês como é a nossa raça. Tem gente mais clara, tem gente mais escura, tem gente mais escura, mas todo mundo é negro, porque eles diziam que a mãe não era negra e que o pai era negro, né? A minha madrinha eu já expliquei, mas já falando assim meio brava, né? Eu já expliquei como é que é, né? Então, é uma construção que se faz dentro da família. Eu era adolescente, uma professora olhou para mim e disse: tu tens um nariz grego. Aí eu cheguei em casa com a novidade que meu nariz era grego. A minha mãe disse: que esperança, o teu nariz é egípcio. E arranjou uma fotografia da Nefertiti, daquele busto da Nefertiti que estava na Alemanha. Olha só o nariz dela. Essa era uma rainha egípcia, e o nariz dela é parecido com o teu. Vai, diz para a professora, professor, o meu nariz não é grego, o meu nariz é egípcio. Muitas crianças, muitas vezes, não têm essas referências, e aí fica para a escola, né? Fica para a escola valorizar essas referências. Felizmente, hoje, cada vez mais, nós temos colegas que trabalham com crianças pequenas, professoras, em geral, crianças pequenas são professoras, né? Raramente, mas também há homens, brancas, de cabelo bem liso, não é aquela história, o meu pai é negro, a minha mãe é negra, a minha avó é negra, não sei o que, não. Mas que trabalham com a autoestima e fazem trabalhos lindíssimos, né? Sei eu, o Evaldo conhece diversas delas, e delas lá em São Carlos, né? Que foram da época dele estudante. E pelo Brasil afora, a gente encontra no interior do Rio Grande do Sul. Eu lembro que anos atrás, numa cidade de Santa Cruz, que é de população eminentemente de descendentes de alemães, tem um grupo pequeno negro, né? E tinha uma professora negra da educação infantil, e essa professora, todos os alunos dela eram descendentes de alemães, mas sempre nas imagens que ela trazia de pessoas, de crianças, sempre tinha negros junto. Se era pintinho, os pintinhos eram amarelinhos, mas tinha pintinhos negros também entre os pintinhos amarelinhos, né? Se eram crianças, enfim, pessoas, porque ela dizia, não, eu tenho que também fazer a educação dessas crianças para elas sentirem que a população brasileira, embora na cidade a predominância sejam de pessoas não negras, né? Então, o que é importante, me parece que é a presença, né? Presença, a forma de reconhecimento é a presença. Eu reconheço a presença do outro tal como ele é, naquilo que ele é, né? Não é fácil. Muitas vezes não é fácil porque tem que se combater preconceitos, mas tem preconceitos que têm a ver com conhecimentos que a gente tem acesso e quer ter acesso, né? Porque
também depende do que eu busco, né? Do que eu busco e do que eu construo. Quer dizer, as relações entre pessoas sempre é complicado, né? Mesmo num mesmo grupo, dentro de uma mesma família, porque cada um é um. Cada um é um, ainda que a gente tenha muitos pontos em comum, né? Cada um tem um jeito de interpretar a vida, a convivência, a religiosidade, na sua maneira, né? Então, é uma negociação permanente, né? As relações entre as pessoas realmente é uma negociação, que pode ser uma troca interessante, em que todos se fortaleçam e aprendem, mas pode também ser muito tensionada, né? E as relações raciais implicam nisso, né? Esse sentimento de superioridade vinda da Europa, né? Uma superioridade cada vez mais questionada. Quer dizer, o sistema mundo criado no século XVI, lá como diz o Dussel, ele está presente hoje, ele se reproduz até hoje. Esse sistema mundo ele tem que ser desconstruído. Mas e que proposta nós temos? Ele já não nos serve. Não se aceita mais que a Europa seja o centro do mundo. Entretanto, muitos eurodescendentes continuam convencidos e querem que assim seja, a fim de manter seus privilégios. Então, parece que nós temos que... Todos nós somos o centro do mundo. Todos os povos são o centro do mundo. Não existe um povo que seja superior a outro povo. Evidentemente que muitas vezes a superioridade é medida pelo poder aquisitivo, né? Quanto esse povo é rico, quanto esse povo pode adquirir e adquirir influência, né? Eu penso que vocês, particularmente, têm uma experiência muito rica, que é de intercâmbio entre nações, né? Vocês recebem não alguns alunos, mas vocês recebem muitos alunos e vêm com diferentes visões de mundo, enraizados em outras culturas, em compreensões da vida diferentes, né? Das relações entre as pessoas também diferentes, e que deve ser um aprendizado muito grande também para vocês, né? Nessas relações que vão das coisas mais simples, né? Eu lembro de as nossas ações afirmativas. Então, tinha uma colega de um curso da área de saúde, e que ela era assim, muito empenhada em apoiar os estudantes indígenas, em particular porque eram os mais diferentes que nós recebíamos. E era bem no início das ações afirmativas, todos nós estávamos fazendo um grande esforço, né, para que esses estudantes viessem, gostassem de ficar, porque nós sabíamos que havia uma grande possibilidade de existência em virtude da ambientação, né? Da saudade que os estudantes sentiriam e que poderiam desistir. Isso acontecia em outros cursos. A professora Chiquinha Apareci, que é uma professora indígena, me havia alertado para isso, e nós tínhamos, então, todo esse cuidado com essa ambientação. Então, essa professora, um dia ela me disse, poxa, eu tenho uma estudante indígena, ela disse assim, e eu faço todo o esforço para ver se ela está se adaptando, se ela está entendendo, se ela está gostando, que podia ser diferente. E ela disse, mas eu falo com ela não me olha. Ela não me olha nos olhos, ela baixa os olhos. Parece que ela não gosta que eu fale com ela. Eu disse para ela, olha, eu não teria tanta certeza. É bom descobrir
se entre o povo dela, os mais jovens olham nos olhos dos mais velhos. Porque pode ser isso. Então, antes de dizer que ela não está interessada no que está dizendo, não. Aí ela tratou de conversar com ela, como é que se relacionam os mais moços, mais velhos, e era exatamente isso, né? Então, eu imagino que com vocês situações como essa e muito diferentes devam surgir, né? Nessa relação com pessoas que vêm de culturas diferentes, de jeitos de ser diferentes, e que é de uma riqueza muito grande, né? Não sei como vocês registram essas experiências, como os alunos registram, mas valeria a pena fazer bons registros, né? Professora, é de muita riqueza mesmo, com certeza. É de muita riqueza essa experiência que a gente vive. E nos melhora também a cada dia, além de aprender também, né? Enfim, então, essa relação que parece que a gente está ensinando, a gente está muito mais aprendendo com eles. As relações que são trabalhadas, que são vividas junto. Isso é riquíssimo mesmo. Não, e depois vocês estão criando, eu não sei até que ponto vocês fazem esses registros, mas eu, pelo menos, penso que é uma maneira de relações internacionais diferentes que se cria. Não é uma relação de mais rico, mais pobre, ou de dependência, não é, mas é de construção juntas, né? Juntos e juntas, né? Eu penso que é uma experiência, assim, vocês e a UNILA, mas vocês particularmente, porque a UNILA está muito mais, os povos estão mais próximos. Pode ser que seja ilusão minha, mas para quem vive em fronteira, como eu, é mais familiar o pessoal da América Latina, né? Mas vocês têm uma experiência, espero que vocês tenham tempo de registrar essa experiência, inclusive, né? Desse intercâmbio de culturas, assim, único, porque eles são muitos, são a maioria os estudantes, né? E vocês devem aprender muito também sobre, não só sobre África, sobre a cultura, mas sobre o jeito de ser, né? Do jeito de ser, de viver, de construir. E realmente, eu acho que a grande novidade de vocês está na construção das relações internacionais, que novas relações internacionais estão sendo construídas, né? De que forma estão sendo feitas? Os ex-alunos estão fazendo o quê? De que forma eles continuam se relacionando com vocês, com o Brasil e com outros países de língua portuguesa? Porque, no fundo, é isso, né? Talvez essa seja uma das grandes metas, de fazer com que a conexão África-Brasil se fortaleça e cresça, né? Seja o papel da Unilab. Quem está de longe, que só conhece de visita, entende assim. Vocês é que vão me dizer se eu tenho razão ou não. Vamos fazer com que a senhora venha, se aproxime cada vez mais para não ser como visita, viu, professora? Ah, é? Depender da gente. Evaldo? Eu acho que a Petru tem razão, sim, né? A Unilab é uma universidade que possibilita novas formas de pensar formação, antes, novas formas de relações internacionais, mas ainda é um espaço, como diz os autores de currículo, ainda é um espaço de disputa, né? Não só disputa curricular, mas disputa ainda das vozes, né? Porque muitas vezes tem uma lógica de reconhecer que ainda desumaniza, né? Então não é esse reconhecimento que humaniza. Então, assim, olha, eu ouvi muito quando cheguei na Unilab, né? Mas os estudantes africanos escrevem mal. Eu pensei, opa, quem escreve bem? Vamos voltar à outra pergunta, né? Ou
sinalizar um estudante ou até mesmo um professor a partir somente do seu grupo racial, né? Eu já ouvi, mas o movimento negro da Unilab é sindicalizado. Peraí, nós não temos movimento negro na Unilab. Nós temos professores negros, até então eu não sei. Naquela época a gente tinha se organizado ainda enquanto um movimento. Mas essa lógica de reconhecer, desumanizando, ainda é muito presente, não só na Unilab, mas na nossa sociedade enquanto todo. Por mais que entenda alguns, não todos, é claro, as africanidades, a importância de olhar o mundo de uma filosofia de mundo diferente, ainda percebe uma lógica de desumanização, né? E aí, como nós também estamos falando de vida para tentar explicar essas africanidades, lembro que na graduação tinha uma amiga, e era amiga mesmo, porque continua sendo até hoje, que toda vez que eu falava alguma coisa sobre um texto que o professor perguntava, né, assim que eu terminava de dizer, ela respondia, professor, o que o Evaldo quer dizer? E falava mais 10 minutos. Né? Toda a aula era praticamente isso. Eu falava, em seguida ela dizia, o que o Evaldo quer dizer? Eu falei assim, olha, será que eu estou falando uma outra língua? Eu perguntei para ela. Porque não é isso que eu quero dizer. E outra, eu não preciso de tradutor. Eu posso até dizer que não entende o que eu falei, mas ficar todo momento explicando o que eu quero dizer, né? E aí, essa era uma situação bastante complexa. Eu era o único aluno negro numa sala, Era né? até De mais honesto, pedagogia, né? primeiro sendo homem, né? E aí, homem negro. Então, isso era uma coisa que ainda, em alguns momentos, eu vejo situações muito semelhantes em sala de aula na Unilab, né? Quando fala de um estudante africano, ou às vezes quando fala de uma mulher, e aí aquele aluno ou aquela aluna que não leu o texto, mas tem boas conexões de compreensões, né, e aí quer responder a partir da fala de um colega. Então, pensar essa lógica de africanidades é a ideia do reconhecer sem desumanizar, né, sem aquilo que é mais essencial para a sua vida. Um pouco, as crianças fazem isso de uma forma muito tranquila, né, aqui, Petro, no Ceará, as pessoas muitas vezes gostam de negar sua africanidade, dizer que no estado não tem negro, que os africanos que vieram para cá já foram embora, foram todos para a Bahia, toda essa conversa que não é só conversa, né, é um projeto do Estado mesmo, do apagamento da presença negra no Estado, né, dá para citar só um exemplo da Grão do Mar, que é o grande ícone do Estado, é uma pessoa negra. Ele escreve no seu texto que a sua mãe era uma mulher morena. Né? Quem era morena no século XIX, século XX, não era pessoa branca que tomou sol. Mas, quando fala da presença do dragão do mar, poucas vezes fala da sua negritude. Né? Mas, por outro lado, quando a pessoa dá o exemplo das crianças pequenas, né, a minha filha, a Malu, ela tem quase o negrônio. Várias vezes nós estamos nos lugares, olha, mamãe, olha, é preto igual a gente. É preto igual a gente. Eu falo, Malu, que quieta, que talvez a pessoa não saiba. Então não pode falar assim. Né? Talvez a pessoa não sabe que ela é negra. E muitas vezes essas coisas acontecem dentro de elevador. Não tem como, não dá tempo. A criança fala, pensou, ela falou. E às vezes eu já percebi o constrangimento da pessoa sendo apontada como negra, né? Numa lógica de sociedade onde isso muitas vezes é negado. Então, esse reconhecer das africanidades não é, no meu entender, somente a gente compreender o conceito, né, e usar uma roupa colorida, abraçar uma pessoa negra, dizer que foi para a África, a gente ainda não reconhece a humanidade. A gente ainda considera o outro ainda menos humano do que eu. Essa talvez seja uma das durezas dessa compreender essas africanidades. E aí, para não me alongar muito, eu lembro de uma vez, estando na Unilab, ia voltar para casa, estava esperando um ônibus, e aí passou um taxista. Né? Vocês vão para Fortaleza, vocês querem ir? Né? Cobra o mesmo preço do ônibus. Então, eu e uma outra professora que eu não conhecia, aceitamos. Né? E aí, estávamos nós dois no carro. Ela, você é aluno aqui? Que curso você faz? Eu disse, não, eu sou professor. Ela disse, mas como? Você é da mesma forma que você, prestei um concurso e fui aprovado. Vim de Redenção até Fortaleza, que é quase uma hora de viagem, explicando, né? Várias vezes ela tentando mudar de assunto, mas eu não deixei mudar de assunto, a presença negra
Não, Unilab. E ela, não, mas que isso, eu adoro os professores, os alunos Assim. africanos, eu dou aula no curso tal, porque eu ensino a técnica de isso, daquilo, eu adoro eles. Eu falei, mas você não reconhece a presença negra da mesma forma como é você. Então, você reconhece eles, os negros enquanto alunos, mas você não pode reconhecê-lo uma pessoa negra enquanto professor como você. Então, acho que essa lógica do reconhecimento, que é um pouco das durezas de compreensões dessas africanidades. Né? Então, quando o Luiz comenta que o aluno pergunta se ele é negro ou não é negro, muitas vezes esse aluno, que também é negro, ele quer uma pessoa de referência para dizer que não é. Para que ele possa dizer assim, olha, eu vou dizer que eu não sou negro, já que o meu professor, né, o significado social que tem essa profissão, diz que ele não é, e ele parece comigo, e também eu vou dizer que eu não sou. Então, as armadilhas, né, das sociedades que se querem não racistas. Da mesma forma, isso eu já vi algumas vezes na própria Unilab, né? Tinha uma turma que participou de um projeto de pesquisa de um TCC, e eu conhecia toda a turma, que era uma turma de 10, 15 alunos no máximo. Né? E aí, na hora que eu fui ver os dados dos alunos, todos se declararam negros. Eu falei, gente, mas eu dei aula para essa turma quase um ano, eu só vi uma pessoa negra naquela sala. Talvez a minha lente seja outra, mas será que também é uma tentativa de não ser o branco colonizador, então nós todos somos negros, todos nós somos indígenas? Aí começa aquela coisa de puxar a raiz dos tataravôs para poder não se colocar numa sociedade. Eu não quero ser essa pessoa branca marginalizadora. Então, às vezes, as africanidades provocam também esse quem sou eu, né? Nessa sociedade. Eu lembro, Pedro, quando estava fazendo, eu acho que era o doutorado, no início das disciplinas, e eu usava o termo pessoas negras e pessoas não negras. Uma professora ficou muito brava comigo, porque ela nunca foi não alguma coisa. Como que ela poderia ser não negra? E ela queria, por que você não usa negro e branco? Eu disse, não, eu quero porque tem outras cores. Então eu vou usar os negros e os não negros. Ela me disse, mas quem é não negro? E todo aquele que não é negro. O raciocínio é lógico. Né? Mas ela, depois a gente foi conversando, ela falou, eu nunca fui não alguma coisa. Eu sempre fui algo positivo. Né? E essa palavra não negro me incomoda, porque eu estou agora nessa categoria de não alguma coisa. Pois é, né, professora, essa é a dureza da nossa sociedade racista, porque nós negros sempre fomos não. Né? E nós nos incomodamos, sim, né? Mas nós buscamos outras formas de construção sociais. Então, acho que as africanidades permitem isso, né? Esse reconhecimento e essa mudança do lugar, né? De como sou eu com essa relação com o outro. Né? E a gente só consegue fazer, no meu entender, posso estar errado, conhecendo a nossa história. Então, quando a professora Petrone conta a história dela, para fazer entender o porquê dessas africanidades, que elas não são assim do nada. Olha, eu me tornei africano porque eu decidi que é uma lógica de mundo mais interessante de viver. Não, é uma história, né, um processo. Que provavelmente, pelo que a Petro conta, a mãe dela tinha uma intenção. Né, e provavelmente os avós delas tiveram uma intenção. Né, então, é uma educação intencional também, né, como provavelmente, com certeza, eu tenho com a minha filha, né, de pensar essas africanidades. É até bom dizer que eu nasci num bairro, ainda moro nesse bairro, que era conhecido como colônia africana, porque no pós-abolição, muitos escravizados se localizaram aqui. Então, o meu bisavô comprou um terreno, construiu a casa, o terreno eu tenho até hoje, onde moram meus livros, os livros que eu trouxe de São Carlos, e se chamava Colônia Africana, né? Os não negros, havia muitos, porque muitos migrantes, né, que vinham para esse bairro, e eu lembro que a última vez que eu lembro de alguém
que falar em relação ao bairro como a colônia era um senhor loiro de olho azul que morava no bairro, e ele me disse, entrou no elevador em que eu estava e ele me disse: tu és da colônia, que foi a última vez que eu lembro de alguém se referir ao bairro como colônia africana. Sim? Eu quero dizer que essa referência vinha da família, mas também tinha um bairro que se sentia, né? Havia pessoas brancas que eram migrantes, que vinham e se localizavam, né? Em geral, nas migrações, os primeiros migrantes vão para os bairros tidos como mais pobres. É difícil dizer que aqui fosse periferia, porque nós estamos muito próximos do centro da cidade, dá para ir a pé, mas a época assim era. E nós moramos, tem uma parte mais alta, que era onde ficavam as casas das pessoas muito ricas, e depois a gente desce uma lomba que não é tão íngreme, e onde começava o nosso bairro, e que onde moravam as pessoas que trabalhavam naquelas casas, né? Muitas delas, sobretudo as mulheres. Então, hoje o bairro se chama bairro Rio Branco, mas é a antiga colônia africana. E dos moradores antigos, nós somos 4, que permanecemos com as nossas casas ainda aqui, morando na colônia, como se dizia antigamente. Me ouviram? Perfeitamente. Sim, Perfeitamente. Ah, que bom. Luiz, Leno, quer comentar algo? Eu gostaria de comentar, Evaldo, exatamente sobre essa questão da identidade, né? Porque aqui, como o Evaldo introduziu, no Ceará existe ainda um discurso de que não houve escravidão, não houve escravos, e recentemente, agora eu acho que foi no começo desse ano, né, a pandemia deixou a gente um pouco desnorteado no tempo, mas saiu um estudo sobre a ascendência do povo cearense, que se descobriu que é de descendência dos vikings. Então, a população cearense, pelo estudo, descende de vikings. Isso foi uma coisa que circulou na mídia local e que trouxe assim, um ufanismo, né, que a gente entende na fala do Evaldo o tamanho da resistência que nós temos com relação a esse trabalho de reconhecimento e de valorização, né? Então, quando nós convivemos numa sociedade onde século XXI, né, que eu gostei, achei muito interessante a professora falando das marcas dos séculos, e a gente no século XXI se depara com esse tipo de fetiche, dizendo assim, fetiche racial na sociedade cearense, você fica realmente projetando o tamanho do desafio que como no estudo do professor Verranja, né, fazer com que a pessoa perceba que quando fala de negro, não é apenas o outro, mas também eu, na minha identidade, né? Então, realmente, acho que sua fala, professora, é extremamente rica, né? E realmente, para mim, foi uma honra poder dialogar nesse curto espaço de tempo e que eu espero que ele se estenda daqui para frente. Muito obrigado. Obrigada. A honra foi minha. Agora, bom, se são descendentes de vikings, mostrar qual é a raiz viking que está presente. Vocês têm que dizer, nós, descendentes de africanos, nós podemos mostrar qual é a nossa raiz aqui, né? Agora, dos escravocratas, nós não sabemos, mas já que é uma raiz desse Estado, nós temos de valorizar essa raiz. Então, mostrem. Mostrem, não é o que é de viking, no jeito de ser e viver aqui. A veia cômica do cearense já até tem uma resposta para isso. Disse que a evidência é o chifre. Então, a gente costuma brincar com isso, dizer que
a evidência científica de que o cearense é descendente do viking é o chifre. E aí vira piada, né? Vira piada. Porque... E os olhos azuis? Mas a culpa foram dos escravos que escureceram os olhos azuis dos vikings. E essa matéria que saiu no jornal foi respondida por alguns negros que estudam a presença negra aqui no Ceará. Então, acho que alguns jornais deram esse espaço porque entenderam que a pesquisa estava bastante complexa, assim, né? Como que se chegaram a esses vikings, né? Mas não por mais que a ideia da piada, né? Há uma tentativa, sim, de buscar essa sua referência no Estado, né? Eu estou falando de algo que não é do Estado, então eu posso estar cometendo aqui alguns diversos erros, mas há em alguns estados a tentativa de buscar esse resgate da sua pertença sem ser com negros e sem ser com indígena. Aí fica perguntando como, né? E quem é esse? Aí outros não querem ser também esse colonizador, né? Então, identidades estão sendo construídas, né, com o papel do Estado, muitas vezes, né, de não colocar a presença negra nesses espaços, nos materiais didáticos, nos currículos das escolas, nos cartazes das escolas, nos seus materiais promocionais. Então, essa negativa, né, ela não é isolada. A pessoa, muitas vezes, não tomou essa decisão sozinha. Há um projeto de sociedade que, muitas vezes, querem apagar essa presença ou nos expulsar, né? Como muitas vezes me dizem, você é carioca, né? Porque a ideia que se tem para algumas pessoas de negro brasileiro, de pele, ou você é carioca ou você é baiano, outra coisa você não pode ser. Né? Tem cor demais aí para ser de outro lugar. Então a gente tem ainda esse projeto de sociedade presente, e aí cabe nos perguntar, né? Que projeto de sociedade, currículos escolares estão construindo, né? E como nós podemos construir outros projetos de sociedade por meio dos currículos. Eu acho que no Ceará, quer dizer, eu conheço pouquíssimo, estive muito poucas vezes, mas pelo que eu escuto, né? Eu lembro que, acho que era 2002, por aí, houve um grande encontro de mulheres. Eu era conselheira no Conselho de Educação, e eu me lembro que saí de uma reunião e passei numa dessas reuniões e vi muitas mulheres negras, evidentemente negras e vestidas de indígenas. E, de fato, eu não entendi, eu passei rapidamente, não podia ficar mais, e alguém me disse, essas pessoas vêm do Ceará. Anos depois, na época do concurso em educação, negro e educação, era um rapaz que fazia, acho que ele foi um dos, eu não lembro mais se ele foi um dos que foi indicado para fazer parte, ou se foi só candidato. Mas ele me procurou e ele disse, eu queria, professora, que a senhora me explicasse por que tem que tem negros, bem negros no Ceará, eu acho que é perto de Fortaleza, e que são os Tapeba, e eles dizem que são indígenas. Então, eles não querem ser... Era, assim, uma confusão. Eu digo, olha, se tu que é do Ceará não sabe, imagina eu vou saber, eu não tenho ideia. E aí, um dia, quando eu fui conselheira do Conselho de Educação, também a conselheira Chiquinha Apareci, a conselheira indígena, ela um dia me disse, eu saio daqui e vou lá para o Ceará, para os Tapeba. Eu disse para ela, então me esclarece, vai ser tu que vai me esclarecer, o que pediram que eu esclarecesse e não sabia. Aí ela me disse que o que aconteceu é que houve uma época
em que os Tapeba, eles eram muito poucos, e não havia outros povos indígenas. Então, a forma de permanecer como Tapebas, eles teriam que se juntar com outros povos. E eles disseram, bom, mas outro povo que também é o oprimido são os negros. E aí, então, fizeram casamentos com os eu vou dizer um quilombo, possivelmente, né? Um provável quilombo por ali. E, então, a partir daí, então, quanto mais negro, mais Tapeba, mais índio Tapeba era, né? Isso é uma história interessante. Talvez vocês possam ter outros detalhes, né? Já que estão perto. A história dos Tapeba. Eu tenho vontade de um dia visitar esse povo, né? E quanto mais negro, mais índio. Quer dizer, quanto mais tiver essas características, porque foi a forma, de acordo com o que a Chiquinha me explicou, de sobreviver, enquanto Tapeba seria se juntar com os negros. Quer dizer, para sobreviverem, eles teriam que realmente se juntar com negros ou com brancos. E brancos eles disseram que não queriam, porque era o opressor. Né? Vai fazer parte da minha curiosidade. Semana que vem, professora, eu estarei com um diretor de escola, de uma escola de EJA, na comunidade Tapeba. Eu vou fazer parte da minha curiosidade para saber. Porque como eu discuto aqui sobre educação de jovens e adultos, eu quero conhecer um pouco sobre essa realidade na comunidade indígena. E eu convidei o diretor de escola de lá, da comunidade dos Tapeba. Então pergunta, como é que é isso? Tem negros entre os Tapeba? Vou colocar na minha curiosidade aí. E eu conto eu faço. Fala aí, Laura. É interessante como as histórias se intercruzam, né? Começamos tratando das africanidades, né? E vamos finalizando, infelizmente, estou com essa tarefa árdua, né? E eu sou suspeito para querer finalizar, porque sempre gostei e continuo gostando de ouvir a professora Petronini. Mas, como temos aí o tempo, né? A gente agradece muito, Petro, pela aula, pela conversa, né, pela troca de conhecimentos, né? Nossos alunos vão ter uma possibilidade, uma oportunidade de conhecê-la para além dos livros, dos artigos, né? E a gente agradece muito a disponibilidade, a troca, a parceria, né? E que estamos tentando, né, seguir os passos das africanidades, das formas de ser e viver que a senhora nos ensina, não só nos livros, né, mas também na parte da presença física, seja presencial, seja virtual. Então, para nós aqui, como responsável por essa componente, é muito válido ter a sua presença, né, que espero que para os alunos que vão nos assistir, e tenho certeza que será válido, sim, e vai abrir várias possibilidades aí de pesquisas, de intervenções na sala de aula, nos seus projetos. Então, agradeço novamente, deixo meus colegas aí falarem as palavras finais e depois a senhora também pode dizer o encerramento desse encontro. Eu agradeço, né, mais uma vez, realmente me despeço, ressaltando a felicidade desse encontro, né, e realmente agradeço esse diálogo, professora, porque realmente, para mim, pleno, está sendo uma coisa altamente formativa. Evaldo, Luiz, muito obrigado pela oportunidade, e para os nossos alunos, né, fica o registro desse encontro maravilhoso e uma forma da gente trazer o tema de africanidades para o espaço escolar e para o currículo, tá bom? Então, muito obrigado. Professora Petronilha, também muitíssimo obrigado, né, por esse privilégio de poder conversar, ouvir todos os seus conhecimentos, enfim, para a gente é um prazer enorme. Com certeza que é aprendizado para a gente e para os nossos alunos, poder ouvir, poder
conversar um pouco mais com a senhora. Muitíssimo obrigado, tá bom? Eu é quem agradeço o convite, né? Uma alegria de rever o Evaldo e de conhecer vocês dois, Leno e Luiz Carlos. Espero que ter contribuído, né, até para as discussões das aulas de vocês. Espero que a gente em breve se encontre, ou pelo computador ou pessoalmente. Tudo de bom, boa sorte nesta empreitada que vocês têm, né? E neste trabalho bonito e absolutamente original que vocês fazem com essa universidade, que é uma universidade diferente, né? Uma universidade que trabalha para a formação de pessoas em grande número não brasileiras, mas não para que se tornem brasileiros, mas que fortaleçam, né, os seus países e que nesse intercâmbio se crie uma nova forma de relações internacionais. Muito obrigada e até uma próxima vez. Se vierem ao sul, a Porto Alegre, expliquem para os alunos que não foi enfeite, porque está frio. Quer dizer, serviu também para enfeitar. Mas o gorro é por conta do frio. Evaldo, obrigado também por esse momento, tá? Por você ter disponibilizado aí também o seu contato maravilhoso com a professora Petronilha. Eu acho que é importante também colocar isso publicamente. Eu que agradeço a vocês ter aceitado, né? Eu acho que é motivo de orgulho conseguir fazer isso, né, com a Petro, tá tentando apontar os caminhos que ela nos orientou, continua sendo seguidos, e que é uma possibilidade, eu penso, para os nossos discentes, que estuda a educação, que estuda as relações sociais, que estuda a diversidade, ou qualquer tema que for, né, na sociedade brasileira, tem que estudar ou ler pelo menos um pouquinho do que Petronilha produziu. E possibilidade de ouvi-la, né, então é um presente para todos nós. Infelizmente, eu encerro aqui a gravação, mas a gente pode continuar conversando e aí ter outras possibilidades. Dos alunos que estão nos ouvindo, eu apresentei alguns livros, se alguém se interessar, depois entre em contato, a gente pode ver uma forma de emprestar, de mandar, tornar em PDF, alguma coisa nesse sentido, mas muitas das produções da Petronilha a gente também encontra no Cielo, nos bancos de dissertações e teses, a gente encontra ou que ela orientou, ou que participou de banco, ou que foi objeto, né, entre aspas, aí nessa palavra horrível, da pesquisa. Então, tem muitas produções que vocês devem conhecer quando se trata de educação, quando se trata de teoria da educação, quando se trata de relações sociais, diversidade, política. São vários temas, se for enumerar, daria uma outra aula. Espero, Petro, estar em breve juntos novamente, aí, conversando e aprendendo uns com os outros. Uns com os outros. Um abraço a todos. Deixa eu interromper a gravação. Até a próxima vez. Tchau.